Bom, gente, meu nome é Vitor Javidan, eu sou o criador do aplicativo. Eu vou tentar ser muito breve no início, para justamente as pessoas que gostam de ver informações muito rápidas, né? E depois eu vou mais pro meio, pro final, eu começo a detalhar mais. Bom, esse é um aplicativo que quase todo mundo precisou ter em algum momento da sua vida e não estava disponível. Por que eu digo isso? Porque ele trabalha com formulários. E bom, o que esse aplicativo difere de todos os milhares de aplicativos de formulários que tem na Play Store? Bom, basicamente, basicamente tudo que eu encontrei até o momento tinha uma qualidade muito ruim, certo? Geralmente os aplicativos da Play Store eles são muito rígidos nos seus formulários, exigem login no início, é, geralmente não exportam um documento e quando exportam tem qualidade ruim, performance muito ruim, faz crash com facilidade, né? O aplicativo desliga do nada, você perde seu progresso. Então, assim, se você precisa trabalhar com formulário e coletar dados, seja do seu ambiente à sua volta, você é um geólogo trabalhando no meio do mato, você é um biólogo trabalhando no meio do mato, você é alguém na cidade coletando dados pessoais, você está fazendo um relatório de auditoria num carro para uma seguradora, numa casa para uma seguradora, fazendo auditoria de um galpão para ver se está tudo legalizado, certo? Tá vendo? Esse aplicativo cobre todos esses casos. Por quê? Porque trabalha com formulário. O formulário é basicamente perguntas que você vai colocando dados, né? E ele é muito flexível. E por isso que cobre todos esses casos. Ele é muito flexível e extremamente rápido. Ele, inclusive, é tão rápido que se eu desligar agora e ligar, vai demorar um segundo para ligar ele. Entende? E, e só para agilizar para quem quer ver logo a praticidade dele, deixa eu criar um projeto aqui rapidinho. Olha como rápido que é. Olha quão rápido que é. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, coletando dados na cidade das pessoas, sabe? Eu poderia criar dois formulários aqui nos meus templates. Templates são basicamente formulários que dá para você ficar duplicando quantas vezes for necessário para dentro das suas amostras, né? Amostras pode ser pessoas, lugar, depende do seu foco de trabalho. Então, por exemplo, vou criar um formulário aqui de dados pessoais, certo? E um formulário de condição financeira, por exemplo. Eu quero que esses dois formulários sejam adicionados automaticamente sempre que eu criar uma amostra nova, que é aqui, né? É, aqui nos dados pessoais eu vou colocar, sei lá, o nome. Vocês podem ver que estou criando formulário desde o início, só para realmente mostrar o meu ponto. CPF, se eu quiser adicionar fotos, né? Às vezes você quer tirar foto de identidade por alguma questão legal, por algum processo que você está fazendo. Na condição financeira, eu posso colocar, por exemplo, bens pessoais. Vamos supor que seja aquelas pesquisas de mercado, né? Sei lá, se tu tem micro-ondas, se tem geladeira, aquelas pesquisas de condição social, assim dizendo, né? Então, beleza. Eu tenho meus dois formulários, eu coloquei eles para adicionar automaticamente. A partir desse momento, sempre que eu criar uma amostra e começar a entrevistar as pessoas, essa amostra já vai conter esses formulários que eu criei. Se for aplicável ou não, você consegue copiar eles novamente para a mesma amostra, quantas vezes forem necessários. Se não quiser, continua com o que você tem, com o que já foi criado automaticamente, né? Enfim, você pode coletar o nome da pessoa, o CPF, você pode tirar a foto do que for necessário. Você pode dar zoom na foto para ver se está tudo legível ou não. Se você exige um certo nível de qualidade, quer resetar, né? E aí vai seguindo. Você vai fazendo esse processo de entrevistando várias pessoas. E quando você termina o seu trabalho, você pode facilmente exportar no arquivo Word. Porque às vezes você precisa entregar um relatório para a faculdade, algum relatório para o seu chefe. Às vezes é um relatório que é só para ser arquivado mesmo, por uma questão de auditoria, certo? De algum trabalho que você fez. Então você pode ter esse arquivo Word, às vezes é para uma apresentação, né?
também. Você pode exportar. Esse arquivo Word, ele tá muito otimizado. Eu já testei com 500 imagens na qualidade média, que estava aqui, né? E exportou em cerca de 6 minutos, um documento com 500 imagens. Minha meta é chegar a testar com 1000. Eu só não consegui tirar foto suficiente mesmo. Enfim, aqui está o relatório, que está pré-pronto só para você modificar, organizar, formatar do seu jeito e ser utilizado. Ah, relatórios não adianta de nada para mim. Isso não funciona para mim. Porque eu trabalho na empresa, eu tenho que enviar dados para um servidor. Cara, não tem problema. Você pode conectar com servidores. Esse projeto que eu acabei de fazer, inclusive, já está conectado no meu servidor, já fiz o upload dele. Tá tudo certo. Se for muita imagem e a conexão acabar no meio do caminho, ele mantém o tracking de quais fotos fizeram upload ou não, então você consegue resumir posteriormente, sem menor problema. Você consegue fazer downloads de formulários da sua empresa, se você estiver trabalhando para alguma empresa. Olha que legal. Nessa empresa, por exemplo. Não, pera. Nessa empresa, por exemplo, ela me forneceu 3 formulários, em que um formulário eu não consigo definir se eu quero ter ou não, ela me força a utilizar. Essa empresa definiu que todos os formulários dela são rígidos, que eu não posso mudar o label, não posso mudar o nome dos formulários nem nada. É para realmente só pegar e utilizar. Então, se eu começar a trabalhar, eu vou preencher o que eu já sou obrigado a preencher. E se o contexto pedir a utilização de formulários distintos, eu consigo. Você repara que aqui só tem 2 formulários, né? O crop e o rock. Aí, nesse caso aqui é uma pesquisa de campo, mas, tipo... Se você perceber que são 3 formulários, porque esse formulário aqui só é para existir um. E esse um, eles têm que existir em todas as amostras que você coloca. Então, para a empresa, isso aqui é um prato cheio, porque ela consegue definir várias regras diferentes. Entende? Então, assim, de forma resumida, é assim que esse aplicativo funciona. Agora vamos aos detalhes. Se você curtiu até agora, você vai começar a curtir outras coisas que eu tenho a mostrar para cá. Agora vamos aos detalhes. Se você está trabalhando com empresa, ou você está utilizando esse aplicativo para ambos os lugares, empresa, pessoal, às vezes acadêmico, às vezes vários lugares diferentes, você consegue definir credenciais. Ao invés de fazer login e senha para entrar de uma vez só e ficar bem limitado, o aplicativo funciona na forma de credenciais, em que você vai ter o link, né, do seu servidor, a senha e o usuário. No caso aqui eu estou no ambiente pessoal, conexão local, né? É rede local, então isso aqui não está saindo para a internet, mundo afora. Então eu não preciso de senha nem usuário. Então meu servidor ele é bem flexível porque eu só coloquei o link dele. Mas você pode colocar a senha. É sugerido que seja aquelas senhas que seja realmente hash, que é aquela frase com 20 letras aleatórias. Isso aqui não foi feito para colocar aquela senha que você usa no seu Facebook, no seu Instagram ou para plataformas de uso pessoal, né? Esse senha aqui realmente foi feita para colocar algo bem completo, como se fosse um hash mesmo. Usuário, senha. E assim, cada credencial que você coloca são as opções que mostra no momento que você define o lugar que você vai fazer download. Ele detecta de forma automática. Quer fazer download de qual servidor? Escolhe o servidor. Quer fazer o upload para qual servidor? Escolhe o servidor. E como ele permite. E como a empresa consegue. Como o aplicativo permite que as empresas customizem seus formulários ao nível de deixar rígido o suficiente para as pessoas não modificarem, isso permite com muita facilidade a validação desses formulários no servidor, né? Então esse é um recurso interessante que esse aplicativo tem. Quando você faz o upload, você repara aqui que ele não tem status nenhum, tá em branco. Quando você tem um projeto que já foi feito o upload, ele aparece essa nuvem verde. Nuvem porque tá no cloud, né? Tá no servidor. Todos os ícones do aplicativo fazem sentido de alguma forma. Os ícones daqui não estão só por estar enfeitando, não. Eles possuem o objetivo prático de tirar o máximo possível de informação escrita. Porque foi feito para uso em campo mesmo. Então, tem várias situações que a pessoa está cansada e quer só
só continuar com o trabalho. Tá, sei lá, meio-dia, sol de 35 graus, 37 graus na cabeça dela, não consegue pensar direito. Então, tudo que você não vai fazer é ler, praticamente, né? Você vai só enxergar coisas. Então, são ícones. É um sistema de ícone até para diminuir a poluição visual de muitas palavras, assim, né? Então, a pessoa consegue ligar rapidamente o aplicativo, entrar no projeto rápido, modificar, ou então já criar uma nova amostra rápido, até num contexto de exaustão, dizendo assim, né? Então, assim, se você faz upload a nuvem verde, você modifica algo que você já fez upload, aparece uma nuvem amarela te pedindo para fazer o upload, né? Então aparece uma nuvem de upload. O que mais? O GPS dele é um GPS bem sofisticado. Inclusive que é tão sofisticado, se você não tomar cuidado, você pode fazer besteira. Porque aqui eu não vou ativar ele para não mostrar minha localização, né? Mas se você ligar ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a coletar as coordenadas e altitude de forma constante. Então, sempre que ele conseguir pegar uma coordenada daquele ponto com uma melhor acurácia, ele vai substituir. E o aplicativo não te limita quanto tempo você pode utilizar esse GPS. Você pode deixar o dia inteiro ligado, desde que você tenha bateria no seu celular. Então, por que isso é importante? Por que é importante deixar tão exagerado assim? Porque se você estiver trabalhando em um lugar que você precisa da coordenada GPS, está num dia nublado, um nublado denso, que você só pega a coordenada de 15 metros de acurácia, deixar o celular parado por 1 hora, 5 minutos, o tempo que for necessário, dependendo do nível de importância que você dá para esse dado, dá para ser resolvido. Porque aí ele está te permitindo utilizar o tempo ao seu favor. Ao invés de pegar só aquela coordenada de snapshot, que é aquela coordenada que é a primeira que chega e já vai entregar para o usuário, entende? Que é o que geralmente os aplicativos utilizam. Eu acho que eu não vi até agora uma implementação dessa que eu fiz no momento, para ser honesto. Todos os aplicativos contínuos geralmente é de tracking da pessoa, sei lá, você quer ver a localização da pessoa em tempo real. Aqui eu aproveitei esse sistema para realmente aprimorar a coordenada que você vai coletar no seu trabalho. No nível de acurácia que você desejar, praticamente. Certo? O que mais que temos aqui? Nas informações do projeto, você pode ver que ele tem a opção de GPS para ter uma coordenada de referência da área que você está trabalhando. Você pode definir, customizar o seu menu, né? Se quer que apareça localidades ou não. Aqui não dá para modificar porque a empresa que criou bloqueou, né? Para justamente organizar o seu formulário. E daqui que está vindo esse nome localidade que eu estou clicando agora, e daqui que está vindo esse nome local que está no título da amostra, né? Por padrão, ele vem nomeado como amostra e amostras, no plural e singular. A pessoa customiza do jeito que fizer sentido para o trabalho dela. A empresa definiu um formulário novo nas informações do projeto para caso quiser adicionar metadados. Por exemplo, aqui nesse caso é geologia regional, que diz sobre as rochas daquele ambiente antes de você ter ido nela, né? Para você ter um trabalho de reconhecimento antes de você ir no lugar, certo? Normalmente não tem isso, mas você pode criar também. Cadê? Só para mostrar. Aqui, ó. Você pode criar formulários que generalizem aquelas informações do seu projeto, certo? Ou então você pode criar amostras para ter a flexibilidade de ter vários números de formulários, né? Dá para você usar de várias formas esse aplicativo. O que é mais de interessante que eu consigo mostrar? Os widgets, você consegue... Todos eles têm opções dos próprios inputs, né? Cadê? Eu consigo mudar a ordem dos inputs, eu consigo deletar ele se eu quiser. Pode reparar que todo delete é aquele delete seguro. Aquele seguro que não traz muito perrengue, sabe? Porque ele te força a estar consciente que você vai deletar. Que realmente é algo que você quer deletar mesmo. Por isso que tem esse slide. É algo prático, assim, de utilização. Então, assim, é um aplicativo que foi feito para você ter velocidade. Velocidade, conforto e vai direto ao ponto. Ele parece um aplicativo muito pequeno,
Mas na verdade é um aplicativo enorme que foi muito otimizado, entende? Nas configurações eu tenho o idioma, se eu quiser trocar o idioma eu consigo. Esse idioma, quando você vai no link de tutorial do YouTube ou comunidade, ele vai redirecionar para a comunidade do idioma que foi selecionado. Na comunidade genérico, né? Mas o tutorial do YouTube é para o idioma que você foi selecionado. Que mais? As credenciais eu já mostrei. O explorador de arquivos, então se você estiver desenvolvendo seu próprio servidor, você quer ver um projeto que apareceu corrompido no aplicativo porque você formatou errado no servidor e o aplicativo não reconheceu, você consegue recuperar os dados que ele tiver, entende? Nesse caso aqui, isso aqui é um exemplo de arquivo de sincronização, né? Então ele mantém um tracking de tudo. Ele reconhece se é novo, se está na nuvem, se está presente. Enfim. Eu consigo mudar a versão. Essas versões aqui são as versões de suporte de longo tempo, né? Long Term Support. Para que serve isso? Se você é uma empresa que está utilizando esse aplicativo, você geralmente quer estabilidade, certo? Então, assim, se eu começar a adicionar inputs novos, vamos supor que eu adiciono uma bússola, o input de bússola aqui, para as pessoas começarem a coletar dados de orientação, que é algo que eu vou fazer no futuro, só não tem no momento disponível. Eu consigo fazer isso no beta sem o menor problema, porque as empresas vão estar utilizando a versão 1 do aplicativo. Aí quando eu definir que a versão beta tem recursos suficientes e estável para ser utilizado profissionalmente, aí eu crio um novo beta e esse beta antigo vira a versão 2, em que as empresas podem atualizar o seu workflow, né, se elas quiserem. Obviamente, à medida que vai tendo muitas versões LTS, as mais antigas eu vou acabar tirando para forçar as empresas, mas aí vai ter alerta no aplicativo, né? Eu imagino que cada versão LTS tem que durar pelo menos 5 anos para trazer conforto. É a expectativa que eu quero. Que mais de legal que tem aqui? Tem um link para o GitHub, se a pessoa quiser reportar algum bug, quiser colaborar também, quiser fazer sponsor via companhia. Política de privacidade é obrigatório, todo aplicativo da Play Store tem que ter isso. E eu acredito que eu já falei de muita coisa, né? Eu acredito que eu já falei de muita coisa. Então, assim, resumindo, esse é um aplicativo gratuito que serve para muita gente, por mais que você não vê utilidade agora, é bem possível que no futuro você vai acabar precisando dele. E ele já é um aplicativo muito otimizado, sem nenhum ad, sem nenhuma complicação. Ele é open source, então quem quiser ver se tem algum problema de segurança pode ver e aí atualizar, né? Fazer pull requests para corrigir essa segurança. Às vezes você precisa de uma feature muito rápido e você tem uma empresa de desenvolvedor que está adotando o aplicativo, mas não tem aquela feature que você precisa. Você pode fazer o fork do aplicativo e implementar essa feature. E se quiser colaborar para aprimorar o projeto, inclusive mandar pull request, né, da feature que foi criada, dá para fazer isso. A comunidade do LinkedIn está lá para reportar bugs, pessoas leigas, né, que quiserem conversar diretamente com quem está desenvolvendo, consegue acessar por lá para reportar bug, sugerir melhorias, pedir features novas. Se elas tiverem dúvida para aprender alguma coisa, tutorial tem vídeos assim de 5 minutos, bem objetivos e rápidos, né, dizendo sobre cada tópico muito específico. Eu vou melhorar isso com o tempo, né, aumentar mais vídeos, mas os básicos já estão disponíveis. Então é isso, é um aplicativo que foi feito para ser disruptivo mesmo, para acabar de uma vez por todas com essa palhaçada de toda hora ter um aplicativo de formulário que não ajuda quase ninguém. Que tem milhares, mas são milhares com qualidade péssima. E que também melhore a vida das pessoas. É muito ruim você trabalhar em campo e você ter um aplicativo que toda hora dá problema. Que toda hora faz o seu dia ser ruim. Que toda hora faz você perder seu tempo. É bom ter uma coisa mais focada para a pessoa ter um pouquinho de conforto no seu dia a dia.
Se tudo der certo, como eu já disse, não sei se eu já disse, mas como eu já disse, eu já vou. Com o tempo eu vou adicionar opções de. Para quem quiser dar suporte aplicativo, né? Eu vou adicionar subscrições na Play Store para quem quiser colaborar dando suporte financeiro, né? Com vários valores assim simbólicos. Para quem quiser patrocinar como empresa, né? Eu futuramente, em breve, já vou adicionar a opção de sponsorship no GitHub também. E lá é bem possível que eu consiga de alguma forma adicionar a logo da empresa na splash screen sempre que a pessoa liga, vê a logo dos patrocinadores. E se chegar nesse nível, inclusive, eu acredito que vai começar até a permitir eu trazer o aplicativo para iOS. Por que o aplicativo só está em Android no momento? Porque para eu desenvolver em iPhone, para a plataforma do iPhone, eu precisaria de uma conta de desenvolvedor que custa $100 ao ano, ou seja, tem que presumir que o aplicativo ele tem um retorno financeiro de alguma forma. Estou tentando como patrocínio, né, para ser algo bem moralmente feito, né? Eu quero, enfim, eu tenho uma ideologia moral nesse aplicativo que eu quero deixar exposto para todo mundo, eu não quero ficar poluindo o aplicativo com anúncio, entende? Eu quero que realmente seja uma ferramenta pura. Uma ferramenta pura que todo mundo goste de utilizar, certo? Meu objetivo aqui é realmente trazer algo que as pessoas gostem. Então, assim, eu precisaria de uma conta de desenvolvedor que custa $100 por ano. Eu precisaria de um Mac para justamente criar a build de desenvolvimento que só o Mac faz. Na verdade, dá para fazer no Linux, mas tem uma certa etapa e algumas features que você acaba precisando ir para o Mac. E o iPhone, obviamente, né, para testar o aplicativo em produção, porque dá para você ter o que está no seu celular é o que vai aparecer para as pessoas no final das contas, né? Tem bugs que você só consegue enxergar no celular físico. Então, assim, é muito caro desenvolver para Apple, por isso que não tem para Apple ainda. Então, se for aderido, é algo que eu quero fazer também. Porque muita gente usa Apple hoje em dia. Tem muita gente no Android, mas muita gente usa Apple. Então é algo que, infelizmente, não dá para levar para essa plataforma ainda. E, e é isso. Se gostaram, deixem nos comentários aí o que curtiram. Se sentirem falta de alguma feature, é fácil encontrar os canais para requisitar essas features, né? Como eu já mostrei, tem a comunidade, tem a página do GitHub. E agora acho que ficou um pouquinho mais claro porque que esse aplicativo diferencia dos outros. Não é marketing pessoal, é realmente uma dor pessoal que eu tive que construir minha própria solução. Esse aplicativo, eu fui usuário desse aplicativo, eu construí para mim, só que eu generalizei tanto que virou um produto real. E agora eu tô tentando trazer para outras pessoas. E ele é tão prático que eu utilizo até eu utilizo até como checklist de compra de supermercado. Porque liga rápido, já vou no, na coisa que eu quero ver, entende? Então, assim, é realmente muito prático. Ele foi feito para você ter velocidade e ter praticidade, ter flexibilidade. É um aplicativo focado em qualidade de vida. Para qual que for o seu objetivo. Se é para algo pessoal, acadêmico, profissional, se você é dono de uma empresa e você quer implementar isso e quer reduzir os custos de desenvolvimento não precisando desenvolver o seu cliente, né? Inclusive, é muito melhor pegar esse cliente pronto do que você realmente desenvolver o seu, entende? Isso aqui é open source, você pode pegar, fazer o fork e pedir a sua implementação que tem necessidade. Só que aí eu agradeço se fizer o pull request dessas funcionalidades novas para justamente agregar com o aplicativo e virar nativo, né? Mesmo se eu não aceitar o pull request, eu vou estudar o seu pull request para ver se como é que eu generalizo aquela funcionalidade para trazer de uma forma bem agradável para quem vê valor naquilo aceitar. E aí, como você está utilizando empresarialmente, agradecer se fosse se fosse patrocinar, né? No valor que você achar justo. O desenvolvimento, né? Porque é um aplicativo que você também está usando de fundo. E você passa com o tempo, você precisa de manutenção dele. E quem está fazendo a manutenção geralmente
Geralmente é o repositório principal, né? Enfim, espero que todo mundo tenha gostado. Espero que seja útil. Se não for útil agora, eu realmente sugiro que instale, porque pode ser que você precise no futuro. Como eu falei, todo o trabalho que envolve formulário, ele é a solução. Acaba sendo a solução para quase tudo. Enfim, gente. Até mais.